esse início de trabalho. Eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou muito grato a cada elemento da equipe. Nosso trabalho vai fluindo porque também tem o elemento da equipe. Então é uma roda, é uma engrenagem, é cada dente da engrenagem ali que vai fazendo com que o nosso trabalho continue. Sou muito grato assim a cada elemento da equipe. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Devoção, 1932. Devoção é uma palavra solene e o espírito humano é que vivencia a devoção. Quando fala-se que a pessoa foi a devoção, está sempre falando do raciocínio. E é bem importante a pessoa lembrar assim que é uma condição interna que cada um precisa de ter. E cada um tem que lembrar assim, nós temos dentro de nós um santuário. Fica bem fácil assim de observar muitas palavras anteriormente que nós tínhamos um valor por aquelas palavras. E hoje fomos vulgarizando. Independente da pessoa, dentro de nós tem esta condição. E é da nossa responsabilidade cultivar o sagrado dentro de nós. E cada um é que tem que fazer um trabalho assim. Porque nós estamos acostumados à vida externa e sempre colocamos as pessoas na nossa frente. Nós esquecemos que o mais importante na nossa vida somos nós e que todas as outras coisas são depois. E é bem sério assim, porque quando coloca-se a mulher, o marido, irmãos, filhos na frente, é da responsabilidade individual. A pessoa largou-se dela e foi dar valor a outras coisas. Na sequência, a pessoa não tem com quem contar. Independente se ele tem ele vai contar com ele conforme ele entendeu os ensinos. Então, na nossa vida, a importância que nós temos é colocar os ensinos do Criador e observando como nós recebemos esses ensinos dentro de nós. E muitas vezes nós recebemos, através do livro Na Luz da Verdade, as informações, as instruções, que nós vemos assim, que nós temos que nos esforçarmos mais para sair da situação que nós nos encontramos. E depois nós vamos para o dia a dia e nós esquecemos. E nós vamos observando assim, que nós vamos para o trabalho pensando em outra coisa. Nós vamos para a mesa de refeição pensando em outra coisa. Sempre são coisas materiais. E as coisas materiais, elas são bem interessantes, porque se uma pessoa tem uma criação e ela dedica um tempo ali com aquela criação, em pouco tempo aquela criação multiplica. Então as coisas materiais são assim, rapidamente elas multiplicam e rapidamente a pessoa está absorvida com aquilo. Então ela para de ter outras coisas para a vida dela, que vai dar um sustento a ela, porque o sustento não é de pão de todos os dias, o sustento das impressões, dos ensinos, porque é bem simples, a pessoa fica velha, e eles falam assim que o velho não é respeitado. Mas fica muito difícil respeitar um velho que não tem conhecimento dos ensinos, que não tem saber e que não tem saúde. É um procedimento bem natural. Nós tínhamos que ter um trabalho conosco de ter o saber e de ter a saúde. E de ter a nossa perspectiva, sendo que a perspectiva de uma pessoa é como ela vai fazer quando ela largar o corpo de matéria grosseira, para onde ela vai. E nós temos que lembrarmos assim, a graduação é bem simples, toda época tem a graduação. Se a pessoa tem um interesse na profissão dela, ela passa a ser considerada por aqueles seus superiores. E ela tem possibilidade de graduar-se naquele trabalho, naquela função, naquela empresa. A criança, no seu período escolar, vai graduando, se ela fizer aquilo que foi recomendado a ela.
os trabalhos, as lições, a frequência, o comportamento. Anualmente ela vai graduando. Na nossa vida, o procedimento é a mesma coisa. Como a pessoa está fazendo para elevar-se, graduar-se com os ensinos. Devoção 1932. Então a nossa responsabilidade é conosco mesmo. E é bem interessante porque a pessoa, na vida espiritual dela, ela tem um posto. E esse posto ela irradia aquela responsabilidade. É como um soldado, ele está no posto e ele tem aquela responsabilidade no posto em que ele se encontra. Nós, no nosso caminhar durante a nossa vida, nas nossas perspectivas, nós temos que lembrarmos assim, que se sairmos do posto, nós perdemos. E se acontecer de uma pessoa que nós colocamos na nossa frente, um conhecido, o filho do conhecido, ou filho, ou a companheira, foi colocada na frente, a pessoa saiu do posto dela. Se um desses conhecidos se encontra com a saúde debilitada, sempre querem auxiliá-lo. E aqueles que querem auxiliá-lo, ele está saindo do posto. Porque nós sabemos assim do destino. E nós sabemos que quando a pessoa passa por uma situação de diminuição de saúde ou por qualquer outra circunstância, tem o destino. Aquilo que plantas, colhe. Nós, muitas vezes, não vemos aquilo que foi plantado, mas nós colhemos. E nós sabemos, assim, que quando a pessoa passou por situação catastrófica, depois que ela passa, então ela vê que ela teve a mudança. Então, o comportamento dela, o ímpeto, a falta de ponderação, ela passa a ter ponderação, o ímpeto dela passa a ter uma coerência. Nós esquecemos que a pessoa passou por aquilo porque ela precisava e ela plantou num período anterior aquilo que ela está colhendo. E nós temos que lembrarmos assim das leis, que são justas. E é bem importante lembrarmos assim porque essa condição da justiça sempre ficou presente em todos nós, toda a época da nossa existência. Quando a pessoa passa por situação que outro ocasionou, que aconteceu, os conhecidos falam da justiça, que querem justiça. Quando acontece com um conhecido, com um próximo, então a gente também tem que lembrar assim, que não podemos nos descuidar. Está acontecendo bem próximo de nós. E qual é o procedimento que temos para melhorarmos sem ter que passar por situações catastróficas? A pessoa tem que lembrar assim, nós tínhamos que ter uns pensamentos que quando vamos para o trabalho, o pensamento ligado ao trabalho, de como deixamos o trabalho no período anterior e que agora a sequência daquele trabalho. Não podíamos esperar chegar no trabalho para começar a pensar no trabalho. Vamos para a moradia, vamos voltar com atenção ao nosso trajeto e de como nós podemos fazer com que aquela moradia continua melhor. A vida somos nós que possibilitamos para aquilo que nós temos, porque o trabalho ele é bem interessante. A gente fala assim que aquela empresa, aqueles administradores, mas o trabalho, aquela empresa, é todos os elementos que participam ali, porque todos os elementos necessitam do recurso do final do mês para a sua vida pessoal, para a sua moradia. Aquele trabalho é de todos, não é desse ou daquele. E aquele que tem vontade de ter uma outra função, ele tem a capacidade de ter a outra função, sem ter que passar por privações financeiras. Então, no nosso dia a dia, a pessoa teria que estar voltada para aquilo que vai ser necessário para ela. Então, nós sabemos que não podemos colocar outras pessoas na nossa frente. Isso é bem simples, porque o primeiro mandamento diz que não terás outros deuses ao meu lado. Quer dizer assim, se a pessoa colocou outros objetivos
na frente dos ensinos, então ela está colocando os outros em primeiro lugar. E é bem sério, porque nós conhecemos assim quem tem irmão de sangue, quem tem os conhecidos, ou aqueles que foram criados ali naquela mesma rua, que continuam convivendo, sabe assim que numa fase da vida não pode contar com nenhuma daquelas pessoas. Um foi para outra região distante, outro não apresenta o saber para orientar-se, outro não tem a saúde, e o outro está com outro propósito. Nós não fazemos parte da vida daquele outro que tem outro propósito. Então não podemos pedir a ele nada. Mas quando a pessoa vai ponderando na sua vida, ela vai organizando. Nós sabemos assim que nós temos a capacidade de mudar a norma do tempo e do espaço. Tem muitas referências importantes assim, da pessoa fazer um preparado, e aquele preparado vai muitos ingredientes. Ela tem que acertar a quantidade de cada ingrediente antes, porque depois que aquele preparado ficou feito, não tem como arrumá-lo. Para esta condição, nós sabemos que precisamos de mudar a norma do tempo e do espaço, vendo aquele preparado feito antes. Mas para o nosso dia a dia, vivendo diariamente, presente naquilo que nós precisamos, é que nós podemos mudar a norma do tempo e do espaço. Precisamos de ver antes como é melhor para a nossa vida. Não precisamos de esperar que os outros decidam a nossa vida. Temos que ter esta capacidade. E fica bem fácil assim de lembrar de um dos ensinos que fala assim que um servo veio com tantos talentos, o outro veio com quantidade de talentos diferente, e um servo veio com um talento. Esse enterrou o talento. O que veio com menos enterrou o talento. Ele perdeu, atrofiou, não desenvolveu a capacidade para melhorar aquele talento que ele trouxe. Então ele acaba perdendo. Nós sabemos assim que todas as coisas que nós temos e que não usamos, ela estraga. Fica fácil de observar um carro que foi deixado na garagem, que não foi feita a manutenção conforme a orientação do fabricante. O pneu apodrece, a bateria descarrega e o carro fica sem a capacidade de ser usado. Os talentos são assim. Se nós não usarmos, não aprimorarmos, eles também atrofiarão. As habilidades, independente da pessoa, com os anos, diminui o reflexo, diminui a mobilidade e a pessoa vai ficando menos qualificada. É um processo natural que existe. A gente pode observar assim, a média de vida é 80 anos. Um jovem, aos 20 anos, ele tem muita habilidade e mobilidade física. Se ele continua usando com ponderação, alguns casos que a gente conhece, a pessoa chega com mais de 60 com aquelas habilidades. Mas se usou erradamente, ele tende a gastar. E ele tende a ficar prejudicado, porque prejudicou partes do corpo, entra então o enrijecer antes do período que estava previsto, num processo natural do uso daquele corpo. Então a pessoa tem que lembrar que nós tínhamos que ter esta capacidade assim de viver o dia a dia, de lembrarmos assim que o importante na nossa vida é de como conhecemos os ensinos, de como fazemos com que o sagrado dentro de nós manifesta todo instante. Quando o sagrado manifesta essa coisa muito importante da pessoa saber como ela tem que comportar-se. E a gente vai observando assim que uma ou outra pessoa que desenvolveu a qualidade de ouvir, então ela vai vendo também e vai ouvindo o tom do som que aquele outro está emitindo. E ela vai fazendo a seleção, e ela vai ouvindo e vai fazendo aquilo que ela precisa, de não ser enganada. Toda época, a pessoa tem que lembrar que ela tem que trabalhar a vida toda com ela mesma. E a gente vai observando assim,
Quando uma pessoa senta, ela pode começar a perceber o seu corpo. E ela vai confirmando assim partes do corpo que se encontram enrijecidas, que se encontram necessitando de uma melhor atenção. E se ela está trabalhando com ela, então ela vai desenvolvendo uma maneira de fazer com que o coração manda mais sangue para aquela parte do corpo e aquelas células recebem mais oxigênio e melhoram as qualidades e o corpo daquela pessoa fica mais equilibrado. Isso é uma condição bem simples, porque o adulto, quando tem uma criança, ele faz isso com a criança. A criança machuca uma parte do corpo e o jeito que ele pega aquela criança, o jeito que ele passa a mão naquela parte que machucou, aquela criança fala que melhorou. Todos nós já podemos confirmar. Podemos fazer isso conosco mesmo, de ir nos percebendo. Então, se nós estivéssemos trabalhando conosco, percebendo como nós somos, como nós nos encontramos com os nossos pensamentos, como nós nos encontramos com o nosso corpo de matéria grosseira, nós veríamos assim que nós não teríamos tempo para outras coisas. Então, a chamada bondade que existe, não existe. O que existe é uma maneira de prejudicar o nosso semelhante. O pai prejudicando os filhos, a companheira prejudicando o companheiro, o empregador prejudicando o funcionário procurando tirar proveito do ambiente em que ele se encontra. Com isso, nós nos encontramos hoje decadentes. Depois, nós achamos assim que no último instante da nossa existência é suficiente para a pessoa falar que ela já se encontra salva, porque ela teve essa compreensão. Aquele profissional qualificado qualifica-se todos os dias. Ele tem tantas e tantas décadas como profissional e ele foi qualificando todo o período da sua existência. Outra pessoa que quer iniciar agora, para ele qualificar-se também, é do mesmo procedimento, na sequência dos anos. Na nossa vida interna, para compreender os ensinos, é a vida toda. Não é um período na velhice como uma tábua de salvação. Como aquele náufrago que agora jogou para ele o salva-vida e mesmo assim ele é que tem que fazer o esforço de pegar o salva-vida. As outras pessoas poderão retirá-lo daquela situação se ele segurar o salva-vida. Mas isso a pessoa precisa de compreender assim, ter uma fé verdadeira. E dificilmente a pessoa é verdadeiro naquilo que faz. Pois se durante o período da sua existência não percebia como se encontrava indo para o trabalho, não percebia como se encontrava trabalhando, não percebia como voltava para a moradia, não percebia como podia melhorar aquele ambiente da moradia, agora, no último instante, então, ele vai ter esta convicção, essa maneira que nós achamos que temos tempo e que podemos ser diferente. E quando nós vemos povos passando por situações catastróficas, nós sabemos assim que tem aumentado os países que passam por situações assim. Qual é o procedimento para essa situação não entrar dentro da moradia da pessoa? Então nós vemos assim a questão dos alimentos para muitos povos. Um povo ou naquela moradia se encontra ainda com alimentos. Qual é o procedimento que cada elemento daquela moradia está procedendo para que não venha a faltar o alimento grosso material para o seu corpo de matéria grosseira? Nós sabemos assim que para ter o alimento grosso material tem que ter havido o plantio, tem que ter havido o período das chuvas, ter tido o trabalho de zelar por aquele alimento que foi plantado. Como nós nos procedemos diariamente com os nossos pensamentos, com os nossos atos, como nós somos conosco mesmo, onde nós temos o santuário dentro de nós, isso é uma coisa física. Quando a pessoa tem uma convicção, fica bem claro dentro dela daquilo que ela precisa, daquele propósito, da maneira de realizar aquele propósito, aquela firmeza, aquela convicção, aquela segurança determinante. Então é bem sério assim, porque com a segurança
Vem uma pessoa e fala sobre aquilo que está sendo feito, vem outro e fala sobre como pode fazer aquilo. Mas o propósito que a pessoa tem, ela não fica em dúvida. Ela sabe que é assim, e é assim que ela vai continuar, e ela vai concluir aquele propósito. É físico, é verdadeiro. Então nós temos que aprendermos estudando o livro Na Luz da Verdade, porque nele se encontra todas as informações que o ser humano precisa para a sua existência. E é bem sério, porque nós sabemos assim, a vida interna de uma pessoa, ela necessita das coisas externas. Mas o necessitar das coisas externas é relativo, porque a pessoa já tem e ela não valoriza o que ela tem. Ela está sempre querendo algo diferente e ela então valoriza aquilo que ela não tem. Nós tínhamos que fazer o trabalho de primeiro valorizar o que temos. Primeiro somos nós, o que eu tenho. E observando a vida de uma maneira geral, nós vamos confirmando as influências que nós recebemos no nosso período de formação. Se a pessoa ficou descuidada, ela entrou naquelas influências e ela fica prejudicada. Nós vemos o caso da moda, é prejudicial. No caso das vestes, nós sabemos que cada pessoa tem um corpo e a veste teria que ser feita para aquele corpo. Quando fala-se de um povo que vivia bem, que as vestes daquele povo eram apresentáveis, nós esquecemos que naquele período anterior, também em outros povos existiam pessoas que faziam as próprias vestes para o seu próprio corpo. Então aquelas vestes ficavam bem. Então a moda faz com que fiquemos todos iguais. A individualidade sempre existiu e é da responsabilidade da pessoa manter-se indivíduo. Precisamos de lembrar assim, que nós somos lembrados pelo que nós somos. Então o jeito que nós executamos a nossa função. Nós somos lembrados conforme aquele soldado ficou no seu posto. E aquele soldado é um símbolo. Então a responsabilidade que ele tem, da função que ele está tendo. Para nós nos qualificarmos na vida, nós temos que nos tornarmos soldados, de sermos um exemplo. E a gente vai observando assim, que normalmente o soldado ele anda apresentável, porque ele representa toda a corporação. É exigido que ele fique apresentável. Nós tínhamos que nos tornarmos assim, apresentáveis, em qualquer lugar que nós nos encontrarmos, nos apresentarmos com aquela dignidade que nós somos. Se estudarmos as leis da criação, nós vamos observando assim, que todas as coisas na criação se encontra a sua beleza. Os animais têm a sua beleza, têm a sua naturalidade, têm o seu equilíbrio. A vegetação a mesma coisa. E nós vemos as flores, cada flor tem a beleza dela por ela mesma. Agora os seres humanos perderam essa individualidade. Temos que voltar a ter essa individualidade e temos que nos tornarmos responsáveis. Uma responsabilidade é como nós nos apresentamos conosco mesmo. Então aquela referência é de como nós somos. Então aquela condição de nos tornarmos um símbolo, que é aquela condição assim, onde uma pessoa nos tenha visto, independente da localidade que aquela pessoa foi, nós continuamos um símbolo para aquela pessoa. Então essa condição é individual. E nós temos que lembrarmos assim, a maneira que a pessoa tem que ter para a vida é conhecendo as leis que o Criador instituiu. Ela fica segura com ela mesma e ela não recebe influência de outros. Devoção 1932. Cada um é que é responsável por ele mesmo. Não tem uma maneira de achar assim, que agora nós vamos passar na frente, julgando que nós podemos fazer melhor, deixando o nosso posto. Nós temos que compreender que aquele que passa pela situação é doloroso, mas nós temos que lembrarmos assim, que se encontra nas nossas proximidades. Qual é o procedimento que eu preciso de ter
para que eu não tenha que passar por situação assim. Aprender somente olhando e não deixar que essas situações aproxime da minha moradia, seja qualquer situação. E uma das situações mais sérias é o sofrimento, mas a ponderação vai fazendo com que a pessoa tenha que refletir. Nós temos que aprendermos sem ter que sofrer. Nós temos que lembrar assim, todos passam por situação, mas tem o destino. Se todos estão passando, encontra-se naquela condição de descuidados. Nós vamos observando no financeiro, na saúde, quando a pessoa pode, então ela dispersa. No caso do trabalho, se a pessoa perdeu o trabalho, precisa de lembrar assim, ela não fez um empenho para fazer parte daquela corporação, trazendo ideias novas, apresentando um corpo físico descansado, para que ela possa ter a condição de contar com ela. Então, a condição que uma pessoa precisa de ter a vida toda é cuidar-se dela e cuidar do sagrado que ela tem dentro dela. Qual é a maneira que ela pode continuar tendo esta capacidade de ver como ela se encontra com o sagrado? Devoção 1932 é uma condição do espírito, não é com o raciocínio. Com o raciocínio entra aquela condição de meditação, mas a vida é um movimento. Não tem a possibilidade da pessoa trabalhar com o raciocínio parando o seu raciocínio. Ela precisa de dar forma. E a forma é aquela condição muito importante, porque quando nós damos forma ao nosso pensamento, a gente vê assim que ele realiza. Mais fácil observar, no período de férias, a pessoa fez uma programação para ir a uma localidade, para comprar uma veste. Ela pensou antes, ela programou antes com os seus pensamentos. Para ter a capacidade de assimilação dos ensinos, ela também tem que cultivar os ensinos com os seus pensamentos. É uma condição física, porque os pensamentos eles são vivos. É só observar assim quando a pessoa começa a pensar numa coisa que ela está querendo uma solução, ela muda a fisionomia e muitas vezes ela faz gestos e muitas vezes ela auxilia a fala com a fala aquilo que ela está querendo. O cultivo dos pensamentos com nobreza, com bondade, com polidez, tem essa coisa muito importante, porque a pessoa vai colher também no futuro, em sua volta, a beleza, a polidez, a nobreza. Ela vai colher também o saber. Quando a pessoa dedica um pouco seus pensamentos para o saber, conservando aquelas informações que o livro Na Luz da Verdade trouxe, então ela vai ampliando o seu saber e ela vai ficando segura. A segurança de uma pessoa é como ela se encontra com os ensinos. A pessoa tem que lembrar assim, que a segurança dela é como ela se encontra com os ensinos, qual é o procedimento que ela precisa de ter na fase seguinte da sua existência. Não é mais ou menos, é uma condição física. Do jeito que uma pessoa vem para a matéria grosseira, que precisa de ter os auxílios, precisamos também de ter os auxílios na fase seguinte, na matéria fina. Como nós estamos cultivando a nobreza, a polidez, os ensinos, para que nós venhamos a ter a segurança de sermos amparados. E nós precisamos da continuidade. E a matéria fina não tem uma separação da matéria grosseira. É só observarmos assim. Nós vamos para a matéria fina assim que colocamos o nosso corpo para o repouso todos os dias. Essa separação é devido ao distanciamento que nós nos encontramos da luz. Mas a matéria fina está ligada com a matéria grosseira. Estuda o livro Na Luz da Verdade.